Muito bem, muito bem. Vamos retornar aqui agora para fazer a nossa conclusão, certo? Como é que a gente faz a nossa conclusão? Bom, quem tem me acompanhado aqui nesse canal sabe que na conclusão, a gente copia todas as lições do texto, certo? Então eu estou fazendo isso, copiando todas as lições aqui do texto. Uma vez que nós copiamos todas as lições do texto, nós vamos colar elas aqui embaixo. E aí a gente usa um recurso que o Word tem, que é colar tudo. Eu colei todas elas de uma vez só. Vou mudar esse formato, porque eu não quero mais. Esse é um formato específico que eu uso para a lição, né? Na conclusão, eu gosto de usar o formato normal, né? O formato normal de texto. E eu copio isso aqui está aqui só para mim copiar esse formato, eu vou apagar, não preciso disso mais. E também eu não preciso mais do eu e você aprendemos que, certo? Então eu vou apagar esse eu e você aprendemos que na conclusão de todas as lições. Todos os eu e você aprendemos que a gente apaga, porque nós estamos na conclusão. Então, a gente daqui a pouco vai fazer um exercício que eu chamo de resumo das lições. Então, já começamos aqui no resumo das lições, eliminando esse excesso, né, que a gente tem aqui. Então, agora a gente vai pegar o que é essencial de cada lição para a gente construir o nosso tema, tá? Então vamos lá. Os filhos de Deus enfrentam grandes tribulações como o resto do mundo. Eu creio que isso aqui é importante, certo? O resto eu posso usar na explicação. Os filhos de Deus, ainda que pouco, serão salvos pela graça. Esse é o princípio que a gente está aprendendo aqui na segunda lição. Na terceira, os filhos de Deus devem ser separados até na morte. Até quando se trata de velório, de funeral, tem que haver diferença. O que os versos 15 e 16 está dizendo? Olha, morreram os nossos pais, pegaram seus corpos e levaram para a terra, para o sepulcro que Abraão havia comprado, separado para a família dele. O que a gente pode aprender? Isso é um relato histórico. A gente pode aprender que nós não nos misturamos. Então existe um ritual de velório que é seguido por muita gente. No Brasil, por exemplo, acende-se velas, porque as velas iluminam. A gente respeita e tem que respeitar muito a fé das pessoas. Mas eu, como cristão, não tendo esse princípio, eu preciso ser diferente. Não, vamos fazer porque todo mundo faz. A gente não faz as coisas porque todo mundo faz. Até na morte a gente pode ser diferente. É um princípio que a gente aprende. Os filhos de Deus têm de Deus uma promessa. Mais um princípio aqui. Os filhos de Deus poderão sofrer muito nas mãos do mundo. Ou sofrem, né? No mundo tereis aflições. Os filhos de Deus são o Israel, são o seu Israel, espalhado pela face da terra. Os filhos de Deus, muitas vezes, não compreendem e não aceitam que Deus nos quer salvar. Que o que Deus está querendo é o bem dele. Né? Os filhos de Deus podem brigar entre si e muitas vezes não respeitarão a autoridade e irmandade. Eu vou mudar isso aqui. Não respeitarão autoridades e sua irmandade. Beleza. Depois eu corrijo lá em cima. 8. Né? Os filhos de Deus têm o mesmo Deus.
Mais um princípio. A 10ª, os filhos de Deus nunca deixarão de serem vistos e ouvidos por Deus. Princípio maravilhoso. Os filhos de Deus serão retirados do mundo através do extraordinário. A salvação é um ato extraordinário. Os filhos de Deus sabem que Deus lhes suscitou um profeta. Jesus, nós cremos nisso. Os filhos de Deus podem passar pelo deserto, mas Deus enviou o seu profeta para lhe transmitir vida. Mais um princípio. Os filhos de Deus muitas vezes não ouvem o seu profeta. Os filhos de Deus muitas vezes adoram e se alegram com ídolos. É lamentável, mas isso acontece. Os filhos de Deus podem ser afastados de Deus e entregues a um culto idólatra. E aí a gente não deve pensar só em imagens, a gente pode pensar na idolatria à própria liderança. Tem gente que idolatra o seu pastor, então se afastou de Deus e foi entregue a um culto idólatra. Talvez ele jamais imagina isso, mas os filhos de Deus têm acesso à presença dele através da igreja. No princípio, os filhos de Deus precisam cuidar muito para não se tornarem cabeças duras. Os filhos de Deus correm o risco sempre de serem perseguidores e assassinos de profetas. Pronto, está aqui as 19 lições. Eu creio que um tema então seria bênçãos e cuidados que devem ter filhos de Deus. Esse pode ser um tema, bênçãos e cuidados. Por quê? Porque o texto não fala só de cuidados. Vamos dar uma olhada novamente? O texto também fala de bênçãos, né? Então vamos lá. Os filhos de Deus enfrentam tribulações. Os filhos de Deus, ainda que poucos, serão salvos pela graça. Os filhos de Deus devem ser separados, até mesmo como quando morrem. Os filhos de Deus têm de Deus uma promessa. Então é bênção. Os filhos de Deus poderão sofrer muito nas mãos do mundo. Os filhos de Deus são o seu Israel espalhados pela terra. Os filhos de Deus muitas vezes não compreendem e não aceitam o que Deus quer fazer, os conselhos que Deus dá. Os filhos de Deus podem brigar entre si. Os filhos de Deus têm o mesmo Deus. Os filhos de Deus nunca deixarão de serem vistos e ouvidos. Os filhos de Deus são retirados do mundo pelo extraordinário. Beleza, então a gente pode até melhorar isso aqui. Conselhos, conselhos, bênçãos e cuidados que devem ter os filhos de Deus. Está aí, primeiro tema nosso. Terminamos a nossa primeira lição. Agora vamos ver se a gente pode resumir essas lições. Vamos fazer o resumo das lições. Como é que a gente faz o resumo das lições? Vamos copiar as lições já resumidas na conclusão, certo? Vou colar aqui. Beleza, colei. Vou mudar esse formato, né? Que eu não preciso mais desse formato. Ctrl I, Ctrl N. Maravilha. Vou copiar isso aqui, que eu quero isso aqui só para copiar o formato. Vou apagar. E agora eu também não preciso dessa palavra lição aqui, tá? Então eu vou apagar todas elas. Então eu apaguei todas elas. Agora eu vou fazer o resumo das lições, sempre pensando no título, tá? Conselhos, bênçãos e cuidados que devem ter os filhos de Deus. Os filhos de Deus enfrentam grandes tribulações como o resto do mundo. E que o mundo se livra. Então, às vezes, irão buscar socorro neles.
Como é que a gente pode resumir isso aqui? Os filhos de Deus enfrentam grandes tribulações. Eu vou melhorar isso aqui dizendo assim: podem passar por grandes tribulações e ver o mundo se livrar primeiro. Então, é possível ver o ímpio prosperar. É possível ver o ímpio prosperar e a gente sofrer. É possível. Os filhos de Deus podem passar por grandes tribulações, é o que eu quero destacar aqui. Bênçãos, conselhos e cuidados que devem ter os filhos de Deus. Eu quero melhorar esse tema aqui. Importantes saberes para os filhos de Deus. Importantes saberes aos filhos de Deus. Agora sim, eu acho que ficou um tema menor e eu posso apagar isso aqui, ó. Por quê? Porque eu estou falando para eles, então eu posso substituir isso aqui por eles podem passar por grande. Primeiro, né? Aqui eu vou colocar primeiro, eles podem passar por grandes tribulações e o mundo se livrar primeiro. E ver o mundo se livrar primeiro. Então eu vou copiar isso aqui agora, Ctrl C. Vou substituir tudo isso, ó. Eles, ainda que poucos, sempre serão salvos pela graça de Deus. Ó, vou apagar o ainda que poucos, lembrando que é um resumo das lições, sempre serão salvos pela graça de Deus. E isso aqui eu posso usar na exposição, tá? O fato de Deus transformar, eles sempre serão salvos pela graça. Maravilha. Isso aqui, os filhos de Deus. Eu vou substituir todos esses filhos de Deus pela palavra eles. Por quê? Porque o tema já é os filhos de Deus, né? Então eu não preciso mais ter os filhos de Deus aqui. Vou substituir. Uma vez que eu substituí tudo por eles, né? Os filhos de Deus por eles, vou continuar fazendo o meu resumo das lições. Por que é importante fazermos o resumo das lições? Porque as lições, às vezes, elas ficam grandes e é difícil transmitir isso. Então, quando a gente faz um resumo, a gente diz a mesma coisa com poucas palavras, facilita a transmissão e a apreensão, certo? Fica mais leve. Então, eles devem ser separados até quando morrem. Até quando morrem. E aqui, o que eu quero que fique claro é que não é o cemitério, tá? Nós não estamos falando do cemitério, estamos mais falando de costumes, de rituais, dos elementos que se usa, dos rituais que se usam em velórios pagãos, né? Então, eles têm de Deus uma promessa de multiplicação. Esse eu não preciso resumir. Eles poderão sofrer muito nas mãos do mundo, até o ponto de perder seus filhos. A primeira, olha, eles podem passar por grandes tribulações. Eu posso, pessoal, juntar essa aqui, tá? Posso juntar ela com a primeira lá, tá? Talvez eu faça isso no... Talvez não, vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Aqui, 11, 12 e 18 e 19. A gente só aumenta para mostrar o sofrimento, porque a ideia dessa lição é mostrar que os filhos de Deus passam por grandes tribulações, até o ponto de perder seus filhos para o mundo, né? Beleza. Então aqui ficaria a quinta agora, né? E o ideal é a gente diminuir mesmo o número de lições. Eles são o Israel de Deus espalhados pela face do mundo, frequentando. Eles são o Israel de Deus. É isso que eu quero. Isso aqui eu não vou querer.
Aqui eu não substituí, né? Vou substituir. Errei, peraí. Posso apagar isso aqui. Eles muitas vezes não compreendem e não aceitam o que Deus quer, que Deus os quer salvar. Eles muitas vezes não compreendem. Não tem como reduzir isso aqui. Eles podem brigar entre si e muitas vezes não respeitarão a autoridade. Eles podem brigar entre si. Vou apagar esse final, a gente explica, né? Entre si e não respeitarão a autoridade e sua irmandade. 9. Eles têm o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó. A gente poderia resumir assim: eles devem temer o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas a ideia é que nós temos esse mesmo Deus, né? Então, eu não resumi ainda. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, tá. Vamos já consertar, né? 6, 7, 8, 9, 10. Estamos resumindo, né? Eles nunca deixarão de ser vistos e ouvidos por Deus. E aí eu posso apagar isso aqui. O que eu posso fazer também para resumir as lições é usar essa aqui para concluir a primeira. Ó, eles podem passar por grandes tribulações. Eu posso colocar um ponto aqui, mas, e aí eu uso essa lição, que seria a lição 9, do verso 34, para concluir a primeira. E 34. Agora sim. Eles nunca deixarão de ser vistos e ouvidos por Deus no seu sofrimento, pois eles são seu povo. Ele enviará a libertação. Maravilha, eu vou usar isso aqui como forma de conclusão da primeira lição. Então eu posso apagar esse formato aqui, deixar no formato simples, né? Beleza. Pronto. Agora a gente continua lá, né? A gente continua na 8 e agora a gente reduziu mais uma lição. Isso acaba sendo importante. Eles serão retirados do mundo através do extraordinário. Uma lição. Isso aqui eu vou apagar, eu vou usar só na exposição. Aqui é o 10. Eles sabem que Deus lhes suscitou um profeta. Eles reconhecem a Jesus. Então, mais uma lição. Aqui é a 11, né? Aqui é a 12. Eles podem passar pelo deserto, mas Deus enviou o seu profeta para lhe transmitir palavras vivas. Ó, mais uma lição que é complementar à primeira, tá? A gente vai falar do sofrimento, mas já vamos falar do escape, né? Vamos falar do escape. Na primeira, a gente gasta um pouco mais de tempo. Colei aqui. Não vou precisar disso aqui. Versos 11. Agora eu posso 11,12, ponto e vírgula, 18,19, ponto e vírgula, 34 e 38. Pode ser que a gente faça mais ainda, pode ser que a gente tenha mais, tá? Mas vamos deixar assim por enquanto. Pronto. A primeira lição ela vai ter 2 complementos. Agora sim, nós estamos na 9, na 11, né?
Eles muitas vezes não ouvem seu profeta e o rejeitam. Muitas vezes não ouvem seu profeta, o rejeitam em seus corações, voltando para o mundo. E o fazem. Aqui eu vou apagar e deixar para a exposição a 11, a 12. Eles muitas vezes adoram e se alegram com ídolos. Eu posso usar a 12 como complemento da 11. Posso usar a 16 como complemento da 11, tá? É isso que eu vou fazer. Vou usar como complemento aqui. Aí a gente vai ter aqui então versos 39,40, ponto e vírgula. Não é vírgula também. 41, ponto e vírgula. Ou eu vou fazer o seguinte, 39 a 43, porque é uma sequência, 39 a 43, certo? Então vamos para 12 agora, a 12ª. Vamos ver se ela também não vai estar ligada, né? Eles têm acesso à presença dele através da igreja, enquanto transitamos no mundo e seus desertos. Isso é para ser assim, pois assim é que Deus expulsa da nossa presença o mundo. Então, eles têm acesso à presença dele através da igreja. E isso aqui também poderia ser um complemento lá da primeira, tá? Mas eu vou ver aqui por enquanto. Deixa eu ver. Eles precisam se cuidar muito para não se tornarem cabeças duras. E sujos de coração, resistentes ao Espírito Santo. Vou deixar esse. Eles precisam se cuidar. E a 14, eles correm o risco sempre de serem perseguidores e assassinos. 51 e 52. Eu vou deixar essa como um complemento ali da segunda. Então, eles têm acesso à presença dele através da igreja, no mundo, seus desertos. Para ser assim, Deus expulsa da nossa presença o mundo. Será que dá para ser complemento lá da primeira? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eles podem passar por grandes aflições. Uma conclusão mesmo da primeira talvez seria essa aqui, Você vai ter sofrimento, você vai ter aflição, mas você tem acesso a Deus. E o mundo, essas aflições, isso tudo que a gente passa, esses desertos que a gente vive, os versos 44 e 45 vai mostrar que é uma forma de Deus expulsar o mundo de nós. É uma forma da gente perder as características mundanas que a gente vai adquirindo. Então aqui seria a 12ª, certo? Pronto. A gente usa essas outras lições como complemento daquilo que a gente já está vendo. Vou colocar aqui o que seria a 12ª, né? Vou mudar aqui também, né? 34, 38. Eu tenho que ir acrescentando aqui. E 44 a 45. Pronto. Então, todos esses textos vão falar das aflições e das alegrias que a gente vai ter também, né? Por que a gente não deve se desesperar com as aflições? Maravilha? Pronto. Agora sim, nós ficamos então aí com o número de 12 lições ao invés de 19. Terminamos aí a análise do primeiro personagem. Deus abençoe muito a sua vida. Qualquer dúvida,
é só falar comigo, é só me chamar, ok? Até mais.